Bom, e aí uma última notícia aqui que eu quero trazer também é sobre a questão da COP30, em que os indígenas eles estão reivindicando para o governador, o Helder Barbalho, para participarem da COP30. Então eles se reuniram, eles de todas as regiões do Pará, se reuniram, entregaram uma carta ao governador pedindo apoio para participar da Conferência das Partes, a COP30, que é um evento que vai acontecer em novembro em Belém, né, na capital do Pará. Eles pedem que o governo providencie alimentação, logística e hospedagem para os povos indígenas na cidade. Essa carta, ela aconteceu na Semana dos Povos Indígenas, na semana passada, na última quarta-feira. E esse evento que aconteceu, foi organizado pela Secretaria de Estado de Povos Indígenas do Pará, mobilizou cerca de 400 indígenas e aí então fizeram a entrega dessa carta. Hoje o Pará, gente, tem pouco mais de 80.000 indígenas, tá? No estado todo. Além do governador, quem recebeu essa carta também foi a Sônia Guajajara, né, a ministra dos Povos Indígenas, e a presidente da Fundação Nacional, da FUNAI, a Joênia Wapchana. Então, quer dizer, estão todos cientes que há esse interesse, evidentemente, obviamente legítimo, da participação efetiva dos indígenas do Pará no evento em novembro. E aí, enquanto eu estava, inclusive, lendo essa notícia, gente, eu me lembrei da entrevista que eu fiz, acho que tem 2 semanas, com o Bruno Malheiro, que é um professor pesquisador que é de Belém do Pará, e ele fez aqui uma reflexão, um comentário sobre a COP30, e queria trazer aqui para a gente poder acompanhar novamente. Bastante crítica sobre o que é a COP, né? Para além da COP30, né? O que significa a COP, embora eu acho que a gente tenha possibilidade de construção de acordos, mas assim, a gente já entra nessa COP muito esvaziado geopoliticamente, né? Com a eleição do Trump, eu acho que só 4, se não me engano, dos 88 países, né, delegações cumpriram realmente os requisitos básicos que foram definidos na anterior COP. Então, assim, a gente tem se for pegar o stand Brasil das últimas COP, né, eu faço esse exercício toda a COP, né? Aí quem é que patrocina o stand Brasil? Vai lá, é a Vale, né, é a Singenta, é a Suzano, né, são as grandes empresas poluidoras, são as grandes empresas que produzem, né, o nosso caos climático, né? A gente está diante de realmente, do ponto de vista desse capitalismo verde, vamos dizer assim, oferecido por essa ideia, né, da COP30. Depois eu vou chegar nos aluguéis, mas antes eu queria falar um pouco sobre essa leitura mais geral. Eu tenho chamado isso de uma espécie de... É uma palavra feia, mas eu acho que ajuda a gente a entender. De uma necroeconomia da desfaçatez. Você mata através da economia, mas você se desverde. Então, assim, a ideia de bioeconomia, a ideia de, né, como o agronegócio vai se vestindo de verde nos discursos da COP. A gente vai ter a COP do agro aqui em Marabá, né, um mês antes da COP30, né, e o discurso que vai ser ventilado é esse, que não teve diminuição do desmatamento no governo Lula, teve, mas quem foi o responsável? A pecuária. É esse discurso que eles vão construir, é esse discurso que eles vão para a COP. Então, quer dizer, é um espaço de disputa simbólica. E num país em que a palavra de uma empresa vale muito mais do que a palavra de uma comunidade, né, você tem um desnível, uma desigualdade aí, né, de enunciação. Então, a COP é esse lugar também da criação, né, de transformar a Cargill, a Vale, nas grandes salvadoras da pátria. Então, esse é um sintoma assim, desse capitalismo. Mas tem 3 coisas que eu queria falar bem rápido, que me parece que é um perigo grande da COP. Né, sobre o que ela traz do ponto de vista da expansão capitalista na Amazônia. Porque o que está em disputa, me parece, Thalita? Assim, eu falei agora há pouco isso, são 117 milhões de hectares de terra indígena, 88 milhões de assentamentos, 171 milhões de hectares de unidades de conservação. Isso dá mais de 50% do Brasil. Me parece que o agronegócio sabe que em determinados espaços ele não vai conseguir entrar.
né? Mas se constrói outros mecanismos de entrada, né? E aí a gente tem o crédito de carbono, né, com contratos já em comunidades na Amazônia de 30 anos, em que a comunidade, né, não consegue mais fazer o manejo, porque tem um conjunto de condicionantes, né, é uma espécie de desterritorialização do território. Eles tiram as pessoas do lugar, deixando as pessoas no lugar, porque é um grau de controle absurdo, né, que essas empresas de crédito de carbono impõem ao território. Né, e também tem uma nova frente da mineração, né, que está, né, dessa mineração da transição energética. Eu tenho que falar que a Amazônia vai ser a zona de sacrifício da transição energética no, Brasil, no planeta. Porque é isso, você muda do petróleo para a bateria elétrica, mas aí você precisa do lítio, você precisa precisa de mineração, você precisa minerar algum lugar para que essas baterias existam. Né? E aí a gente tem vários mapas que mostram, né, já as tentativas de entrada de empresas de mineração, da própria Starlink, enfim, na Amazônia, para que a gente tenha essas novas frentes do agro, aí, né, do agro, mineiro, bio, carbono, negócio. Né, quer dizer, então, me parece que a COP também é essa armadura de um capitalismo verde de domínio territorial, é um projeto de territorialização também. Mas, para além disso, para falar sobre Belém, infelizmente, eu sou de Belém, né? Sou natural de Belém, e é uma cidade que, do ponto de vista territorial, né? É uma cidade muito pequena territorialmente, Belém. Então não vai abrigar muita gente. E nessa dinâmica do capitalismo absurda, né? Logicamente que isso vai favorecer. Se a COP é um acordo entre movimentos sociais, terceiro setor, Estado e grandes empresas, enfim, mercado, né, é o Estado e o mercado que vão conseguir estar nessa cidade. Né? Os movimentos sociais não vão conseguir acessar, né, por conta desse encarecimento absurdo. E a gente tem tratado a COP como um grande evento, assim como é a Olimpíada, assim como foi a Copa. Assim como, que é isso? O que trouxe a Copa? O que trouxe a Olimpíada? Né? Um processo de especulação imobiliária absurdo, né, que gerou uma dinâmica de enriquecimento e de favelização da cidade para outros campos. Né? Então, o que está acontecendo em Belém é isso hoje. E agravado ainda, porque as principais obras da COP são financiadas pela Vale. Então, quer dizer, são coisas assim absurdas da gente ver algum tipo de horizonte. Mas, para não dizer que não falei de flores, assim, existem ainda tentativas de tensionar esses acordos. Eu acho que tem uma estratégia dos movimentos sociais, via Cúpula dos Povos, né, que é interessante, né, construir um processo paralelo à COP, com demandas próprias dos movimentos indígenas, dos movimentos sociais, né, e tentar, no interior da COP, tensionar pelo menos por acordos locais, regionais e nacionais, que eu acho que é onde a gente consegue alguma coisa nessa COP, sabe, Thalita? Né, se a gente... A entrevista é incrível, tá, com Bruno Malheiro. Eu destaquei esse trecho da COP, mas a gente trata de outras questões. Vão lá, procurem, vale muito a pena. Só trouxe aqui para justamente pegar o gancho aí dessa notícia aí dos povos indígenas que estão pedindo o mínimo, o mínimo, reivindicando, não é nem pedido, que eles reivindicam, não é favor, né.